Essa é minha garota. Ah, não foi nada. Miela, eu ajudei, né? Não teria conseguido sem você, Miele. Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos conversar mais um episódio de League of Legends. No episódio de hoje iremos falar sobre o Rakan e a Xayah, que diferentemente da Diana e da Leona, da Cayleigh com a Morgana, que existem essa relação muito forte, porém existe muito material delas em separado. Obviamente tem material conjunto, mas tem bastante material em separado, fazendo que tivesse episódios diferentes. No caso do Rakan e da Xayah, existem muitos materiais que são juntos, como por exemplo as imagens das skins, onde temos apenas uma imagem da Xayah solo, uma imagem do Rakan solo, e no caso todos os restos são compartilhados. Então nesse episódio irei tratar os dois. Na parte de contos e histórias, tem a biografia de cada um deles separadamente, porém tem várias histórias que são conjuntas. Então hoje irei fazer essa compilado grandão. Vou deixar aqui para vocês qual foi a pessoa que pediu esses personagens, pediu para fazer um, depois fazer o outro, mas no final acabou tudo junto. Se você gosta de League of Legends, vou deixar aqui o cardzinho para você ir lá ver todos os heróis que a gente já viu, e com isso deixa aqui nos comentários qual é o herói que você gostaria caso ainda não tenha aparecido. Lembrando, como começamos com o Shurima, iremos a cada X heróis fazer um ambiente, que no próximo já vou dar o spoiler para vocês, que vai ser Zaun. Então se por acaso vocês gostam tanto de um tanto do outro, deixa aqui nos comentários algum que você quer, que entra aqui na listinha, e com isso a gente vai fazendo, beleza? Então lembrando, primeiro as skins, depois os contos, depois a biografia, depois os contos, nessa ordem pra gente poder ver e avaliando tudo certinho, trazendo as minhas primeiras impressões, beleza? Então bora lá, vamos conversar um pouco mais sobre as skins do Rakan e da Xayah. Então pessoal, já começando aqui, você percebe que existe essa unidade entre os dois. Eu não sei dizer se seria uma coisa pelo fato deles compartilharem de Ionia, acho que os dois são de Ionia. Eu não sei se é porque eles são de Vastaia, não sei se Vastaia é uma região ou se é uma raça, mas quando eu tava baixando as imagens e separando os links certinhos, eu vi que tinha esse termo, então pode ser que tenha alguma relação mais racial ou étnica pelo fato deles compartilharem. E vocês percebem que tem diversos elementos que são muito unificados, tanto a questão das penas, eu não sei dizer, por exemplo, se as penas fazem parte deles ou se é um quesito de roupa. Tem um que é animalesco, mas esse animalesco foge um tanto do selvagem, não é aquele, por exemplo, um Warwick, um Renekton, que é um selvagem bem animalesco mesmo, mas sim um selvagem mais no quesito mais natural, onde você percebe que tem, por exemplo, traços de animais, como algo mais um druida, ou meio que um furry, né, que é um ser humano, mas meio Inuyasha, né, que tem esse um rabo, ou uma orelha, ou uns olhos, não é o animal como um todo. Então vocês percebem que existe essa unificação. Pelo que eu sei, eles são um casal. Só que eu não sei dizer se é um casal do tipo irmão ou se é um casal do tipo casal romântico. Não fui atrás dessas informações. Então pode ser que apareça aí no decorrer dos contos. Obviamente espero que apareça, pelo amor de Deus, explicando que tipo de casal eles são. Porque, mas eu acredito que seja casal mesmo, né? Acredito que seja nesse quesito não tão fraterno. Pelo menos espero que não seja, porque quando eu fui baixando as imagens meio que tinha algumas um tanto mais calientes, né? Então, sem julgamento, mas já trazendo aí pra vocês. Então, beleza? Então, assim, de uma maneira geral, tem essa unificação, seja étnica, seja racial, podendo ser até as mesmas duas, a mesma raça, tendo da mesma localidade. Então, vamos ver o que as outras imagens traz. Tanto que você percebe tanto no ombro lateral dele, tem um pássaro. Aqui no outro tem outro pássaro usando mais ou menos o mesmo tipo de crânio, o mesmo tipo de composição, as cores, as palhetas. Então acredito que seja realmente uma unidade única, principalmente pelo fato que são todas as skins compartilhadas. Seguindo aqui nós temos o Crepúsculo do Cósmico. Isso reforça um pouco mais que eles são um casal. Mas uma coisa interessante aqui é que vocês conseguem trazer diversos simbolismos aqui nessa imagem. O primeiro simbolismo muito legal é que vocês percebem que tem um
uma ideia de yin yang, né? Onde você tem esse movimento, né, que você for pegar o símbolo do yin yang, o branco e o preto e o branco, eles, né, fazem essa questão de movimento. E o mais legal, utilizando da proposta de yin yang, que diz que nós temos um lado yin, nós temos o lado yang, e existe o yang dentro do yin e o yin dentro do yang. Considerando então que seja realmente um casal romântico, além de ser que um tem um estilo e o outro tem um outro estilo, uma personalidade, um preceito, uma ideia, faz com que mostre que existe um pouco de nós no outro e um pouco do outro em nós. Então, essa ideia de Yin Yang traz também o simbolismo da filosofia de Yin Yang, também trazendo com o quesito aqui. Também a gente vê a Lua e o Sol, no caso, a Lua na frente do Sol, formando um eclipse, também essa questão dessa complementaridade, apesar dos opostos. Também traz a ideia das mãos aqui, mostra bastante aquela pintura que tem, super famosa, que tem num santuário, que é Deus tocando na mão de Adão. Então, assim, existem diversos simbolismos, obviamente não no quesito de criador, mas sim considerando que dentro da Igreja Católica mostra que Deus e a criação, né, o homem e Deus, existe esse amor, essa união, algo muito mais sagrado do que simplesmente seria, né, no quesito dos três amores, o Philos, o Eros e o Ágape. Então, apesar de existir essa separação dentro dessa filosofia, essa separação desses três tipos de amores, é o amor, né? De uma forma mais geral e simplificada, é o amor. Então, essa unificação trazendo esse amor entre os dois é bem legal, principalmente utilizando também o princípio da filosofia do Yin Yang, que foi trazido aqui também. Aqui já tá bem mais claro, pelo menos para mim, que deve ser realmente um casal romântico. E aqui vocês percebem que, assim, o nome da skin seria Queridinha, né? O casal queridinho. Não sei dizer porque eu peguei em português, talvez na versão em inglês tenha um outro significado. Mas se vocês forem ver alguns elementos que são encontrados aqui, percebe coração, coração aqui na altura da testa, aqui na altura da cintura dele. Nós vimos os cisnes, tanto pode fazer referência com a peça de balé Lago dos Cisnes, e também o fato de que a galera fala, né, que dois cisnes de frente um para o outro formam um coração. Então trazendo esse elemento também, onde até existe a fábula, que já foi, né, transcritos em diversos tipos de filmes e animações diferentes, da Princesa e o Cisne, onde existe essa maldição. É tipo a Princesa e o Sapo, só que na versão cisne, a questão do amor e tudo mais. Além do fato, também existe uma outra, que é a história do Patinho Feio, que o Patinho Feio, nos Marrecos lá, ele tinha toda essa... ele era julgado, ele era separado, ele era bulinado pelos outros patos, mas depois que ele cresceu e se tornou um maravilhoso ganso, um maravilhoso cisne, fez com que tivesse todas as reviravoltas. Então eu acredito que, considerando todos esses simbolismos, é essa união, que existe a ideia do amor que transforma, dos dois cisnes que se tocam formando um coração, toda essa unidade, todo o princípio da história por detrás da princesa cisne. Então acho que seria meio que todas essas referências somadas dentro dessa mesma skin, onde até pegando esse princípio, normalmente as histórias têm essa ideia de príncipe, princesa, escolhida e blá blá blá. Então com isso eu acho que são todos esses elementos. E além do mais, esses círculos amarelos que giram em torno, formando como se fosse uma magia, uma quebra de maldição. São diversos elementos que trazem esses princípios. Novamente aqui, agora como Guardião Estelar, você percebe que, como eu já falei em alguns outros episódios, seria muito interessante que a Riot, já que ela cria esses nichos, né, o Guardião Estelar, Sombrio, né, Lua Sangrenta, nós temos o negócio de porcelana, que já apareceram já em 2, futurista, sci-fi. Então eu acredito que a Riot podia, já que ela trabalha com multiverso, acho que seria interessante. E é bem legal aqui porque as cores que foram utilizadas nesses dois são cores complementares muito interessantes, seja azul roxo e um verde mais pro Aqua, né? Então essa composição, além do mais, tendo como um fundo esse Aqua,
E o interessante é que da mesma forma que existe essa complementaridade no quesito das cores, também existe essa complementaridade no quesito da união da imagem propriamente dita. Então é bem legal, é bem interessante o formato como eles colocaram aqui, porque não apenas trazem elementos onde dentro da psicologia das cores traz todo esse princípio, toda essa harmonização, mas também na hora da composição da imagem, a forma como é colocada é bem interessante. E um outro fato que é bem legal, explicado a nível biológico, é que existe, da mesma forma que no homem e na mulher, existem áreas erógenas. Áreas erógenas não são necessariamente as áreas sexuais, porque áreas erógenas são áreas que, ao estimuladas, elas geram um retorno prazeroso na pessoa. E muitas vezes essas áreas erógenas elas trazem aproximação de seres que são estimulados visualmente. Então, se um cara gosta de uma moça e vice-versa, existem áreas erógenas onde o corpo identifica essas áreas e estimula um no outro, fazendo algumas coisas acontecerem. Mesma coisa com homens, mulheres com mulheres, porque isso são respostas biológicas a partir de estímulos em regiões específicas do corpo. E o que é interessante é que, mesmo de uma imagem assim bem simples, no homem existe uma área erógena muito interessante que é esta daqui, essa região perto aqui da saboneteira, né, que nessa parte aqui da frente do peito, que é uma área erógena e o homem ele sente é que depois de um tempo a gente, né, começa a racionalizar essas percepções, mas aqui é interessante, porque nessa região produz e libera alguns certos feromônios que são meio que os cheiros biológicos imperceptíveis, mas perceptíveis para algumas células e o nosso subconsciente. Então, só o fato da Shaya deitar sobre essa região do Rakan, existe aí um sinal de linguagem corporal biológico mostrando essa erotização. Claro, não a nível sexual, mas você já percebe que existe esse quê um pouco a mais nessa imagem. Coisa interessante que você pega nesse arcano que é bem legal, porque aqui nós temos diversos microelementos que mostram esse arcano, esse arcanismo. O que é de interessante nesse quesito? Primeiro, se você for utilizar todo o perfil de cores utilizadas, onde você mostra um degradê do vermelho para o preto, onde traz esse elemento de pôr do sol, que você percebe que existe tanto uma região mais próxima do sol, do vermelho, laranja e diversas cores, até chegando mais escuro, que seria a noite. Então já traz esse elemento, esse misticismo do pôr do sol. Segundo, mostra todo um quesito, vamos dizer assim, o dela trazendo essa ideia mais de maga, e no caso dele algo um pouco mais para feiticeiro, que existe uma ligeira diferença entre um e outro, que é a origem da magia deles, tanto que no D&D, no RPG D&D é tratado muito bem isso, porém na literatura também existe diferenças entre o feiticeiro do mal, o mago do mal e o bruxo do mal. Existem diferentes formas de abordar um ou outro, dependendo da origem da magia dele. Futuramente farei um vídeo falando mais sobre essa separação terminológica desses três. Mas aqui você percebe que existe mais esse elemento. O fato também que você percebe que na mão dele parece ser algo relacionado com, por exemplo, uma maçã dourada, que traz essa ideia de feitiçaria, referenciando a época da Disney, que tem a maçã dourada, mas também existe a maçã dourada no conto da Ares, onde a Ares oferece a maçã dourada, onde também tem a maçã dourada de Hera na mitologia. Então a maçã dourada é um elemento muito clássico quando a gente traz essa ideia de magia, de algo divino, de algo sagrado, de algo místico, de algo raro. Então já traz bastante. Flores também, principalmente, lótus são flores muito comuns ao serem usadas em diversos níveis de misticismos diferentes e sagrados, de diversas referências, às vezes referências mais fortes, às vezes umas referências um pouco mais baixas, um pouco mais fracas. Então, além da composição das cores, também tem os quesitos dos formatos e das ideias das formas, onde nós temos losangos, nós temos, só que são os losangos mais ondulados, nós temos uma ideia de tapeçaria que você percebe ao fundo, que parece algo ser mais a esse nível. Então são diversos pontinhos diferentes que eles utilizam, juntando, trazendo
isso faz referência mística, isso faz referência mística, isso faz referência mística, isso faz referência mística. Com todas essas referências místicas, faz sentido chamar uma skin de arcana. Porque se tudo isso traz ideia de magias, misticismos, esoterismos, claro, então, obviamente, trazer como ideia de arcana faz todo sentido. Então, é bem legal. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, descrição, isso principalmente em livros, com a soma dessas descrições forma ambientação. Obviamente, quando você vai fazer um cenário visual, audiovisual, quadrinhos, desenho, você precisa trazer todos os elementos e colocar junto. Na hora da descrição do livro, existem outras formas diferentes, como tem diversos vídeos aqui falando sobre descrições e ambientações, então vale a pena vocês revisitarem esses vídeos para a gente ir conversando, mas fica aí como uma dica. Composição de imagem a partir da descrição, a partir das referências. Já que a gente está trazendo agora a skin Pacto Quebrado, e o que é legal disso? Existem diversos níveis interessantes quando a gente fala sobre pacto. A palavra pacto é uma palavra muito forte porque ela traz diversas ideias diferentes e diversos níveis diferentes. O que é um pacto? Não é simplesmente um acordo. Ele é um acordo muito mais profundo. Um pacto é algo que meio que você faz alma com alma. É nesse nível quando a gente traz essa ideia de pactos. Eu acordo com você tal coisa, mas eu faço um pacto com você, já são outros níveis. Tanto que muitas vezes, dentro da literatura fantástica, eles utilizam a palavra pacto para o pacto com o demônio, o pacto sagrado, o pacto perpétuo, o pacto de não sei o que. Então, assim, é muito mais forte simplesmente do que um acordo. E com isso, você já percebe o quê? Nós temos algo que, no caso dele, representando um pouco mais a nível de demônio. No caso dela, algo mais referente a uma bruxa, um feiticeiro. Obviamente, mais, vamos dizer assim, para feitiçaria, onde cria esse pacto com o demônio. Você percebe, pode ter acontecido uma quebra por diversos níveis. A gente percebe atrás algo que parece como uns vitrais de capelas, mostrando novamente essa ideia do religioso. Na composição de imagem dele, indo para o vermelho, puxando essa ideia mais infernal, o dela indo mais pro, apesar do preto, que era como trevas, no caso ser algo mais pro místico, pro esotérico. Então a composição de cores, você percebe tudo isso. E como a gente vê esse que das mãos, que normalmente se faz o pacto a partir da união do consenso entre as duas entidades que vão fazer esse pacto, seja divinas, mortais, etc e tal, você percebe essa unificação. Porém, a ideia do nome é pacto quebrado. Então pode ser que isso aconteça dentro de uma narrativa. Então eu consigo imaginar, a partir do que estou vendo aqui, juntamente com o nome da skin, um possível acontecimento, onde você percebe que nela existe um rosto um pouco mais voltado para culpa e no dele mais para aceitação, como se o pacto fosse feito e a quebra trouxesse mais pontos negativos para ele do que para ela. Mas também pode, numa outra interpretação, por exemplo, poderia ser no caso que ao quebrar o pacto ele sai, né, do lucro e ela no prejuízo, por isso que ele está levemente mais feliz, considerando o fato de ele ser mais para o demônio. Então você pode utilizar dessas duas vertentes, onde ela está com um olhar mais sério, porque isso vai trazer pontos negativos para ela, e ele de aceitação, então um ar mais sereno, ou ele está feliz porque ao quebrar o pacto, ele sai vencendo e ela sai perdendo. Ambos podem ser feitos simplesmente com uma imagem, não daria para ver, teria que ver o contexto. Mas eu acho muito interessante porque isso forma, sim, uma composição muito mais interessante. E essas divisões são mais legais. Porque se começasse com uma história trazendo essa imagem, onde nós temos isso e isso, onde está essas duas divisões de ideias, aí volta para o passado, acontece a história, eu já sei que um pacto vai ser quebrado e essa vai ser a cena, mas o que aconteceu, por que aconteceu, como vai chegar nele. Então são muitas vezes spoiler, só é considerado spoiler quando aquela informação que você sabe vai estragar sua experiência. Mas quando aquela informação não estraga sua experiência e ela transforma a sua experiência em alguma forma, não é um spoiler, é uma antecipação
de eventos. É algo bem diferente. No caso aqui, nós temos uma antecipação de eventos, onde nós podemos saber a partir disso onde há um pacto quebrado e acontece essa cena, e o que vai levar até lá, e quais as consequências dessa cena pra frente. Isso aí sim é uma antecipação do que um spoiler. No caso aqui nós temos a única skin da Shaya sozinha, né, que é Fênix, onde a gente traz uma ideia onde o Fênix ela tá bem voltado pro oriental, um japonês, um chinês bem forte, você percebe esses elementos de composição da imagem, e no fato é que existe, se for pegar por exemplo o RPG dos Sete Anéis, que fala sobre os diferentes clãs dos samurais, tem até outras coisas interessantes que tem a família da Fênix dentro desse contexto. Então eu acho bem interessante porque a Fênix, apesar de ser levada muitas vezes para o lado mais ocidental do mundo, sim, existem lados orientais também que utilizam isso. Às vezes a Fênix não tratada como uma Fênix mais clássica, mas sim uma Fênix mais pro paraíso, seria mais uma representação clássica do Ho-Oh do Pokémon pra galera que conhece essa ave lendária de Johto. Então, existe sim elementos e isso traz essa forma. E é bem interessante porque nesse Kim, ela não está com o Rakan. Será que nessa realidade, nesse universo separado, aconteceu algo antes, depois, que fez com que ele não existisse nesse universo, ou não houvesse uma unificação deles? E no caso aqui, nós temos também a skin do Rakan isolado. Se você considerar que os dois estão dentro do mesmo universo, é a Shaya Fênix. E esse Rakan IG, ele está no mesmo universo, considerando no fundo que tem esse ar mais oriental, temos aí uma árvore no estilo bonsai também ali no canto, então se considera dessa forma que coisas aconteceram que fizeram com que eles não se juntassem, sim se separassem, ou são de realidades diferentes, universos diferentes, fazendo com que não tivesse a unificação dos dois por algum motivo, eu acho isso interessante. É claro que, obviamente, quando a gente fala sobre narrativa ainda mais multiversal, é muito mais complicado porque cada multiverso é uma história diferente. Então o fato de você querer, eu quero dar um reboot nos meus personagens, eu não sei o que eu faço, multiverso, dentro de uma outra realidade, obviamente, se você vai pretender fazer isso dentro do seu livro, colocar multiversos, mas que não necessariamente vão se encontrar, ou pode até se encontrar no futuro, é interessante você justificar para o seu leitor a existência desse multiverso, ou a existência dessa história. Toda história precisa ser justificada. Uma coisa interessante é que uma frase muito importante dentro do mundo criativo é que a realidade não precisa ser explicada. Aconteceu. Porém, a fantasia precisa ser justificada. Então, nesse caso, a gente tem o que? Duas realidades, ou uma separada da outra, ou dois juntos, porém com escolhas de personagens fazendo com que se separassem. Então, eu acho muito interessante eles, vamos dizer assim, se eles trouxeram dentro dessa premissa que todas as skins são compartilhadas, e no caso nós temos uma Shaya sozinha e um Rakan sozinho, precisa ter alguma justificativa. Eu quero, beleza, e essa justificativa é válida? É válida, mas se você quer gerar gatilhos mentais nas pessoas, você precisa justificar de alguma forma, seja levantando a lanterna, seja trazendo informação, seja ambientando, seja usando os 3 ou 5 porquês. É interessante porque isso vai gerar gatilhos mentais nas pessoas. Já gerou um gatilho da curiosidade, perfeito, mas gatilho da curiosidade sem uma continuação, sem uma ancoragem, é uma semente jogada fora. Então, pessoal, essa aqui é a biografia da Shaya. Nós vamos fazer a biografia dela, depois a biografia do Rakan, e depois algumas histórias conjuntas. E a Shaya é rebelde. Então, vamos saber um pouco mais sobre o porquê desse nome, desse título dela. Então, vamos lá. Dar um flash forward e depois comentar um pouquinho sobre o que acontece nessa história e as minhas primeiras percepções. Bem,
A biografia da Shaya não é uma biografia tipo, nossa senhora, que puta biografia. Meio que, se por acaso, na biografia do Hakan, por- vamos voltar. A biografia da Shaya basicamente fala sobre a causa dela e como eles se encontraram e qual é a percepção dela quanto a ele. Se a biografia do Hakan for a mesma coisa, um pouco da história dele, o porquê ele decidiu fazer o que ele faz, e depois o encontro com a Shaya e a percepção dela, a percepção dele quanto a ela, perfeito. Se não, essa biografia vai ser ruim. Sim, a biografia por si só ela, sem referência nenhuma, sem ideia nenhuma, apenas, sim, é uma biografia fraca porque é um trecho da história que precisa de uma complementaridade. Se a biografia dela tivesse mais coisas que unificasse os dois ou mostrasse mais forte a parte dela e ele sendo apenas um complemento de história, beleza. No caso aqui, não acontece isso. A Shaya tem uma biografia, vou deixar sempre aqui os links na descrição. É uma biografia que mostra motivação, origem, motivação, Hakan. Se o Hakan tiver origem, motivação, Hakan, ou ela, né? Origens, motivações, os dois juntos, perfeito. Criou uma unidade, obviamente que cada história tem que falar por si só, porém não impede de ter uma complementaridade com outra história, mas caso isso não aconteça, se a estrutura narrativa do Hakan não for igual à estrutura narrativa da Shaya, aí a gente vai ter um problema. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, Hakan Encantador é a mesma imagem, né? Então eu espero mesmo que seja realmente essa mesma estrutura narrativa que tem na outra história. Então, né, como foi falado e mostrado, realmente. Então, como foi mostrado e falado aqui, realmente essa história aconteceu da mesma forma. Origem, motivação, encontro e percepção do outro. E é bem interessante porque é o seguinte: apesar da maneira clássica, a história da Shaya ser. É melhor você ler a biografia dela antes de ler a história do Hakan, porque algumas coisas são explicadas. Tem algumas explicações na história dela e, em compensação, existem alguns termos que você é lido na história dela que são explicados na história dele. Como, por exemplo, se a gente for pegar aqui o clássico, o exemplo que fala assim, o que é um tal de Multak, um simpatizante colaborador das causas humanas. Algo que na história dela, na biografia dela, fala que ele era simplesmente um Multak. Né? E aqui existe essa explicação. Então é interessante que, começando por um, começando por outro, como histórias são complementares, você tem aquele sentimento de então, se você leu do Hakan primeiro, a biografia dele primeiro, fala assim, nossa, mas por que tal coisa? Aí, quando você for ler a história dela, fala assim, tá, entendi, por causa disso. E vice-versa. Então eu acho bem interessante que me deu muita impressão de que existia dentro dessa composição narrativa uma única história e foi separada a partir desses pontos de vista. Então, considerando esse fator, que são pontos de vistas diferentes, meio que da mesma história, é interessante um saber mais, outro saber menos, ou ter outras informações. E é bem legal, porque ela o vê de uma tal forma e ele o vê de outra forma. E ela se vê de uma forma e ele a vê de outra forma. Então, utilizando aquela premissa dos 4 eus da psicologia, é interessante porque aqui é muito claro isso. Você percebe 4 personagens. Como ele vê ele, como ela vê ela, como ela vê ele e como ele vê ela. São 4 personagens aí. Ele se via como algo X e ela se via como algo Y. É legal. Ela se vê como alguém que é impulsiva. Ele a vê como alguém sem preparada. Ela o vê como um galanteador sem causa. E ele se vê como alguém que quer levar a cultura dos Vastaya pro mundo.
Então é bem legal porque é muito claro, muito visível ver isso, então eu acho muito interessante a forma como foi construída. Obviamente, como existe essa construção, essa proposta, aí sim, a biografia dos dois fica interessante por causa dessa composição. Porém, isoladamente, é bem fraquinho. Mas, de uma maneira geral, parabéns, porque até que ficou muito bem feito usando, obviamente, essa estrutura de história complementar dentro da mesma narrativa. Então, pessoal, é o seguinte, existe agora 3 histórias que eu vou abordar aqui com vocês. A fuga da prisão, de Puboi, nós temos Nada Rima e nós temos o pedaço de bolo. Tá? Então, 3 histórias. E o que é interessante? A história da fuga, essa aqui, ela está totalmente conectada ao link da história, tem dentro do corpo do link, Shaya. No Nada, que é a próxima história, o link está vinculado ao Rakan, e o bolo não está vinculado a nenhum dos dois. Então, eu decidi começar pela fuga, referenciando primeiro a história da Shaya, então vamos considerar sempre o ponto de vista dela. Na próxima história, que é o Nada Rima com não sei o que, vai ser com o ponto de vista dele. E no caso do bolo, a gente vai ler como se fosse essa história de complementaridade, beleza? Beleza, vamos falar um pouquinho sobre é, essa história. O que é interessante sobre esse conto aqui, né, como eu falei primeiramente, no corpo do texto, do link está relacionado a ela, principalmente pelo fato de que a história é contada em primeira pessoa no ponto de vista dela. Então, é um conto dela. O que é interessante é que essa história, basicamente, ela tem como o principal ponto construir um aprofundamento do personagem, no caso da personagem Shaya, além do aprofundamento da relação dos dois. Porque basicamente eles estão adentrando num forte para resgatar um grupo de seres e meio que mostra um pouco sobre o ponto de vista dela, como ele, né, como ele é, como ele age, e assim reforçando essas características, mas também criando essa conexão. Por quê? No começo da biografia dela, né, no começo da relação deles, ela mostra que ele não era algo que ela esperava e vai meio que se desenvolvendo. Aqui já existe já uma relação muito mais forte e amorosa, apesar de que nós estamos falando de personalidades bem diferentes. No caso dela, ela é muito mais impulsiva, muito mais séria, muito mais centrada naquilo, muito mais fria, vamos chamar dessa forma. Porém, existe diversos pequenos laços de carinho, aqueles apelidos, sabe, né? O meu chuchu, o meu amor, o meu colar de corações. Então, meio que você percebe que existe sim essa relação gostosa, apesar de bem diferente. E você vê qual é o papel de um, qual é o papel do outro dentro dessa relação. Isso é muito legal. Então, assim, como uma história narrativa de. Se eu pegar o Mice, por exemplo, aqui a gente percebe muito claramente um arco de personagem sendo aberto no começo e sendo aberto no final. Porém, você percebe também que depois que abre um arco de personagem, abre um evento. Fecha o evento e fecha o personagem. Como assim? Abre com ela falando dela e das motivações dela e a relação entre ela e ele, assim, de uma maneira mais geral. Depois você percebe que existe o evento, que é o resgate, acaba o evento resgatando e acaba a história com esse arco de personagem ela fechando. Então ela começa motivada, vê, né, com o que ela vai fazer, começa o evento, termina o evento e acaba com ela precisando ser consolada pelo Rakan. Então você percebe muito claramente o Mice, mas lembra? Abre um, abre outro. Fecha o segundo em ordens contrárias, então A, B, B, A. Então, estruturalmente, narrativamente, parabéns. Criativamente, pela quantidade de palavras, eu acho que é o suficiente com a proposta de desenvolvimento de personagem dentro de um arco de Mice. Sim, acho que até que foi um bom conto.
Vamos lá, conversar um pouco sobre nada rima com besta tubo. Primeiramente, uma coisa interessante é que nessa história é a mesma invasão, só que agora contada no ponto de vista dele. E no caso que é interessante porque ah, na primeira história, no conto que a gente trouxe da fuga da prisão, tem um trecho que faz referência a essa história. Porque fala assim, mas você quer dizer isso ou aquele outro? Que no caso aqui é o besta tubo, né? Então, é legal. E que interessante que acontece. Como o começo da a história é idêntica, 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 idêntica. Então por que você leu? Porque vou explicar o justificando. O começo da história é ela contando, falando sobre o Rakan, o plano. E como ele não está prestando atenção, os diálogos são diferentes. Por quê? Uma conversa, né, um diálogo, diálogo. Eu falo e a pessoa entende. Então, se a pessoa não entende, a percepção dela daquela conversa é diferente do que quando eu digo alguma coisa. Então é interessante que o começo da história, mesmo com os dois estando juntos, o que é escrito na versão dela não é exatamente como é escrito na versão dele. Por causa dessa impaciedade dela e desse TDAH dele, existe essa diferença. Quando vai para o meio da história, o desenvolvimento, onde ela está separada, ela conta a sua versão porque é o que ela está fazendo. E ele conta a versão dele porque está fazendo. No final da história, quando eles se juntam novamente, pós-fuga, a história é igual. Igual. Por quê? Como os dois estão muito afetados com aquilo que aconteceu e os fatos movimentaram a história com o que eles queriam e o que eles não queriam fazer, né? Vamos assim, mudou algo dentro deles muito forte. Então, a atenção total dela, com a atenção total dele, com a emoção total dela, com a emoção total dele, fez com que a história dali pra frente fosse idêntica. A diferença é que o verbo de eu disse tal, e no caso, ela disse tal, e o outro, ele disse tal, no caso, eu disse tal. Então, existe essa mudança verbal. Porque um é contado na primeira pessoa e outro é contado na primeira pessoa do outro personagem. Então, vocês entenderam, né? Então é bem interessante porque esse tipo de narrativa é muito legal e é muito complementar. Então eu vejo que se eu tenho uma antologia que eu estou escrevendo, que espero que logo saia, tá demorando um pouquinho pela complexidade, mas é mais ou menos a mesma proposta. Apesar de não ser a mesma história contada em pontos de vista separados, dentro dessa antologia, nós temos o capítulo 1 contado por uma pessoa, o capítulo 2 pela outra pessoa, o capítulo 1 pela mesma pessoa do 1. Então, o 1, o 3, o 5 é contado pelo personagem A e o 2, 4 e 6 é contado pelo personagem B. Então é interessante porque você percebe essa mudança de narrador-personagem e a percepção do tempo e espaço e das relações interpessoais é diferente. No caso aqui, a gente teve a mesma história contada pelo personagem 1 e pelo personagem 2. Porém, a história já era a mesma. Então, por que eu leio se eu sei que a história é a mesma? Primeiro, porque você quer saber o que aconteceu com ela durante a invasão, e no caso dele, durante a invasão. E você quer saber, no caso, no começo, essa separação, e no final, se a percepção se mantém o mesmo. Lembra que eu falei sobre a questão de spoiler e antecipação? Uma coisa é um spoiler, ao que você tem aquela informação e aquilo atrapalha a sua reflexão, a sua ideia, como interage. Por quê? Porque aquilo vai mudar a sua experiência, e outra coisa é a antecipação de um fato. Quando é puxada uma informação que vai ser utilizada no futuro e você saber dela vai mudar a sua interação, vai mudar a sua experiência. Então, que nem a questão do pacto. E é bem legal porque fala sobre o pacto, tem o quesito do pacto, tem os arcanistas, tem skin arcanista. Então tem diversos nomes dentro das skins que fazem uma relação direta ou indireta aqui dentro. Como eu falado, né, o Zed em relação ao pacto, né, o pacto quebrado. Então, mostrando lá na skin do Pacto Quebrado. Então é interessante fazer essa conexão. Então, como biografia separadamente, biografia não, o conto separadamente, eles funcionam sozinhos? Funcionam sozinhos, mas quando juntos os dois, funciona bem melhor. Obviamente, é no quesito assim, quando você sabe qual é a proposta da história, muda. Como eu pego a história, leio e depois faço análise para vocês, tanto que toda vez que eu mudo, eu leio em fast forward para vocês não verem essas 2, 3 horas que eu demoro para ler. Então,
a minha análise é a partir daquela informação. Obviamente, quando você tem mais informações, a análise anteriormente muda. Por isso que eu gosto de fazer dessa forma, porque eu tenho essas primeiras impressões. Claro que eu podia ler tudo e trazer a minha análise fechada, mas eu acho interessante porque quando você está iniciando a uma leitura, você não necessariamente tem informações prévias. Então a história ela precisa ter esse conhecimento de que pessoas podem vir sendo, vou ler um pouco sobre League of Legends, começar na Xayah, e pode ter pessoas que leram o Zed primeiro, o Rakan primeiro, ou outros personagens que possam fazer referência a ela de uma certa forma. Então, as histórias, sabendo que existem diversas formas de começar a introdução do universo League of Legends e são infinitas as possibilidades e os caminhos que vão ser seguidos, é interessante a pessoa, sabendo dessa informação, na hora de construir a sua narrativa, ter essas ferramentas na hora de construir. Beleza? Então, daqui a gente vai agora para a próxima história que não está referenciado em nenhum dos dois links, que é o do bolo, e vamos ver, será contado em terceira pessoa, um ponto de vista de nenhum dos dois? Vai ter intercalado? Vamos então descobrir, e a gente vai analisar depois. É interessante que essa história, como eu já previa que poderia ser, é contada em terceira pessoa, não tem nem um de... se for pegar tanto a biografia a biografia não, né? O conto só do Rakan, o conto só dela e esse conto conjunto, você percebe que a estrutura que foi feita para eles é a estrutura de personagem e evento, né? Como eu falei, né? Abre personagem, abre evento, fecha personagem. Então você percebe muito claramente que nós temos a abertura de personagem novamente nessa história, onde nós temos o fator pessoal da Xayah nesse momento. Aí abre o evento do que vai acontecer, fecha o evento e depois nós temos de novo a questão da percepção da Xayah e do Rakan. Então é interessante que foram feitas várias histórias usando a mesma premissa. Obviamente, quando você lê 3 histórias onde tem essa mesma estrutura de Mice, você sente um ar de repetição, porque a estrutura é a mesma, o princípio é o mesmo, o ciclo narrativo é o mesmo, porém, você também percebe um grau de unidade. Eu gosto muito de criar grau de unidade porque isso mostra essa coerência narrativa. O problema é que se você faz muitas histórias usando o mesmo princípio, você deixa a história muito mais fácil de se prever. E não tem um problema você prever a narrativa. O problema é a canseira que isso dá. Porque o que acontece? O cérebro funciona a partir de estímulos. Se os mesmos estímulos começam a acontecer, isso começa a se tornar normal e isso começa a ser repetitivo. E a repetição, muitas vezes, dependendo do assunto que nós estamos falando, cansa o cérebro. Cansando o cérebro, sendo que você está lendo, que ler é uma atividade que também cansa o cérebro, isso desanima, isso desmotiva. Então, não estou falando para você fugir do seu estilo. Mas é interessante você conhecer diversas ferramentas narrativas diferentes para você utilizar essas ferramentas diferentes em momentos diferentes. Quer dizer que dentro de um livro eu não posso usar a mesma narrativa? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que, por exemplo, a cada capítulo você usa uma ferramenta, usa uma premissa, ou uma virada. Aí eu quero fazer um livro usando curvas perfeitas. Beleza, isso é uma estrutura narrativa de organização. Eu quero que a história comece, tenha o pico, tenha a virada, tenha o fundo, tenha a fossa, tenha o pico, tenha a virada. Eu quero que fique fazendo essas curvas perfeitas. Perfeito, ok, maravilha. Eu quero fazer estrutura de Mice. Perfeito, você pode fazer um Mice que começa no capítulo e termina no mesmo. Começa com o Mice no capítulo 1, fecha aquele Mice no capítulo 3, sendo que no 2 você abriu um outro diferente,
Então, assim, tem diversas formas de você fazer. Você pode fazer o ponto de virada, tem diversas técnicas. Porém, 3 contos consequentes usando o mesmo estilo de Mice é um tanto complicado, porque você já prevê o que vai acontecer. Então, utilizando dessa premissa, já dá para saber mais ou menos o que vai acontecer nessa história. Da mesma forma, nós temos o ponto de vista de um, onde tem a transformação, tem o fechamento desse evento, que é a questão do embate que tem com os monges e tudo mais, e depois temos a fechada com as reviravoltas. Obviamente existem reviravoltas no meio, e isso não impede a estrutura Mice, nem a estrutura das ferramentas narrativas, porém, o que é interessante? Se você for pegar essa história, o pedaço de bolo de sombra, você percebe que você pode tirar muita coisa que a narrativa não se perde. Nomes, ideias, premissas, trechos inteiros você pode tirar, que não muda em nada. Tem muita narrativa descritiva, muita enrolação, que não... Quando você constrói uma história, você precisa dar funções para aquilo que você está dizendo. Eu estou dando uma função narrativa de desenvolvimento de personagem, ambientação, gatilho, virada, foreshadowing, red herring, tem diversas coisas. Então, assim, quando você coloca uma função para aquilo que você está dizendo, show, é o mínimo, porque senão isso aí é encheção de linguiça, é lixo. Mas se você deixa apenas uma função e toda vez que você quiser formar uma função nova, você tem que criar um novo parágrafo, uma nova abertura, é complicado. Então, quando você constrói uma história, você precisa ter 2, 3, 4, 7 funções para aquela parte. Ah, mas isso é mais difícil. Claro, quanto mais funções você dá para um trecho, para um parágrafo, mais difícil, porque você tem que passar todas as informações e fazer sentido nesse trecho. Mas, quero caracterizar o personagem, um parágrafo. Eu quero mostrar a motivação, um parágrafo. Ah, eu quero um parágrafo, um parágrafo. Em 5 parágrafos, você tem o quê? 5 informações diferentes que não necessariamente são complementares. Então, se você faz do mesmo parágrafo, você mostra a motivação do personagem quando você descreve ele, beleza, você já reduziu. Com isso, você deixa mais dinâmico e mostra muito mais profissionalismo no texto. Então, assim, é interessante até mesmo o texto, como o título, né, um pedaço de bolo, já é interessante, como se fosse uma festa, um convite de sombra, ou seja, algo que... uma festa um pouco complicada, um convite um tanto complicado, é algo que é interessante que acontece, mas a narrativa fica um tanto cansativa, porque, primeiro, já teve essa mesma função de estrutura narrativa nas outras 2 histórias, além de fazer isso no conto. Então nós tivemos 2 contos e 2 biografias, e nesse conto conjunto de novo tem essa ideia. Então é um tanto complicado, e mesmo que eu não tivesse começado por outros, esse fosse o primeiro, tem tantos trechos que dá para cortar fora, que parece muito encheção de linguiça. Ah, mas temos a caracterização da sociedade, nós temos... Sim, mas tem tanta coisa que você pode juntar 2 parágrafos, resumindo o texto, deixando ele muito mais maduro e profissional, que fica um texto um tanto cansativo. Então, pessoal, esse aqui foi a Shaya e o Rakan, nossos vastaios, nossos vataenses. Então, eu decidi fazer dessa forma. Existe dentro de mais um texto deles que é um diário. Então, eu vou fazer mais ou menos como eu comecei a fazer com o Shurima, e eu pretendo voltar com os stories, com as outras histórias, que são 12, eu fiz 2, então as outras 10, e depois fazer também essa separação dos diários, que fala um pouquinho mais sobre os Vastaias, fala um pouquinho mais sobre o diário do cara que escreveu, né? Então, fica então esse convite. Lembrando que, como o mês nós vamos acabar, o próximo vai ser Zaun. Mas de qualquer forma, deixa aqui nos comentários qual é o herói que você quer pra gente já entrar na listinha, porque como eu tive toda aquela migração dos 30 episódios de construindo o world com os inscritos, eu meio que perdi a sequência, fui completando de todo mundo, porém, começando na Lux e a gente voltando bonitinho aí com o nosso incrível casal. Deixa aqui nos comentários qual é o herói que você quer, pode também mandar pelo Instagram, pode me mandar pelo Discord, que sempre que for aparecendo eu vou deixando aqui na listinha e vai aparecendo aí pra vocês, beleza? Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!